Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu retorno a essa tribuna política para falar ainda da intervenção parcial no Rio de Janeiro. Dias atrás gravei uma mídia aqui antológica preconizando a intervenção no Rio de Janeiro pelos fatos que lá acontecem de violência, de corrupção e tudo mais, nós sabemos. Contudo, o presidente da República achou por bem, avaliando com sua equipe, fazer a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, o que já é muita coisa. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal aprovaram ontem o decreto do presidente da República, do presidente Temer, que decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro, da segurança pública. Nisso, o Congresso Nacional, aqueles que votaram a favor, estão de parabéns. Mas tem os oportunistas que agora querem para os outros estados o mesmo tipo de tratamento. Mas, ora, que tratamento? Olha, se os outros estados não estão na mesma situação do Rio de Janeiro, com a sangria desatada, na segurança como está. O Rio de Janeiro está precisando do socorro imediato e o presidente da República, muito sensível politicamente, aceitou as ponderações e fez a decretação. Agora resta-nos esperar do general interventor as medidas necessárias para coibir o crime no estado do Rio de Janeiro. O crime que assola o Rio de Janeiro, da favela aos palácios. Rio de Janeiro, como disse o próprio presidente da República, está em metástase. Está contaminado, completamente contaminado pela marginalidade. E há muito tempo já se fazia necessária essa intervenção. Contudo, só agora foi possível politicamente. Agora todo o Brasil tem que torcer pelo Rio de Janeiro, vibrar com o Rio de Janeiro, ajudar o Rio de Janeiro a sair dessa situação, porque do Rio de Janeiro pode sim partir para o resto do Brasil, como as indigitadas facções estão brigando em presídios por todo o Brasil pelo poder e já nas ruas. É o que eu digo, nós estamos em guerra civil, o Brasil está em guerra, mas ainda tem a oportunidade de fazer a segurança do Brasil através de medidas rígidas. O nosso problema maior, como eu já falei aqui em outra mídia, falando do mesmo assunto Rio de Janeiro, de intervenção no Rio de Janeiro, o nosso problema maior está nas fronteiras. Nas fronteiras que é aberta, arregaçada, para entrar drogas e armas contrabandeadas. Desse jeito, vai ser muito difícil competir com os bandidos armados de fuzis, AK-47 e metralhadoras. É uma situação muito difícil em que o Brasil lenientemente foi deixando acontecer e chegamos ao ponto que chegou. O México está ali na América, aqui ao lado dos Estados Unidos, está lá. É um emblema negativo, é uma situação muito deprimente a que chegou o México, com os cartéis, com as facções tomando conta do país, matando e sequestrando e destruindo a vida social do México. E nós aqui no Brasil estamos muito perto disso. Estão muito próximos dessa situação caótica. Então, é necessário que o governo, já a partir do Rio de Janeiro, tome medidas rígidas e reforce a segurança das fronteiras de forma que efetivamente estanque a entrada de drogas e armamentos.
né? É muito difícil. É muito difícil. Esse comprometimento com a segurança pública é algo que deixa a sociedade intranquila. Agora, com o anúncio do Ministério, da criação do Ministério da Segurança Pública, aliás, em outra mídia também, ou na mesma, que falei sobre a intervenção no Rio de Janeiro, eu preconizei também a criação desse Ministério da Segurança Pública, com uma pessoa de mão firme, de pulso firme, para atacar os problemas pela raiz. Para atacar os problemas pela raiz. E como já disse, é na fronteira que mora o perigo. E temos que fazer o filtro na entrada das grandes cidades, para que não deixe entrar drogas e armas para a segurança do nosso povo. Porque a coisa está muito difícil, principalmente no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Natal, no próprio Manaus, lá em Roraima, para vocês verem que eles não estão... Aonde eles chegam estão aterrorizando. Agora mesmo lá em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, foi morto um grande chefão de facção. É uma situação que eles estão se estabelecendo com a maior facilidade no Brasil. Já disse aqui outra mídia também que o crime está infiltrado em todos os segmentos do poder público brasileiro, está infiltrado, é visível. E a cidadania de bem desse país tem que tomar frente, tem que participar da vida pública, tem que superar isso aí para dar tranquilidade a nós mesmos e aos nossos filhos e netos. Não é? Então vamos, minha gente, agora nessas eleições de 2018, vamos fazer um filtro, vamos mudar a cara dos parlamentos, do Poder Executivo, e a presidência da República nós temos que escolher um candidato comprometido com um projeto sério para o Brasil. Porque nós passamos aí governos atrás que não tinham a menor intenção em fazer um projeto para o Brasil, alguma coisa que o Brasil e o seu povo, os seus jovens, a sua população se pautasse de forma imperiosa de algo que o Brasil se orgulhasse. Ficavam fazendo aí, enchendo balão de ensaio, fazendo espuma, como foi o caso, por exemplo, do pré-sal. Colocaram o pré-sal como se fosse a panaceia, e não é a panaceia. Tanto não é que o Rio de Janeiro, que é o estado que recebe mais royalties de petróleo, caiu a arrecadação dele lá de uma forma drástica, né? E assim, minha gente, a ambição política, a ambição por mandato, faz as pessoas aqui no Brasil fazerem de tudo para renovar o mandato, para se manter. Os governantes anteriores tinham um projeto para 50 anos no poder no Brasil, e por isso depauperaram tudo, acabaram com tudo, desgraçaram a economia no Brasil e tudo mais. Isso é o que aconteceu. Agora, como eu já disse, a cabroclada aqui no Brasil só olha para o seu umbigo, que cresce a cada dia mais, cheio de banha de tanto comer, e a população ao redor passando fome. Então temos que criar o Ministério da Segurança Pública, temos que cuidar da vida no Rio de Janeiro como um todo, da segurança pública, da administração pública, né? Eu disse na outra mídia e repito agora, aquele governo que está lá não tem mais condição nenhuma de governar o Rio de Janeiro. Nada. Eles têm que sair, têm que tirá-los de lá, porque herdaram a turma do Garotinho e a do Sérgio Cabral, e uma é pior do que a outra. Ali não tem nada que se salve. O atual governador, quando você vê uma entrevista dele, dá até vontade de chorar. Porque o povo lá do Rio de Janeiro, que é um povo politicamente bem informado, é um povo politizado, não sei como é que teve coragem de votar num homem, num semi-analfabeto daquele que
não tem condição de governar, de dirigir, de administrar nem uma quitanda. Nem uma quitandinha de secos e molhados da esquina. Não tem. Não tem. E o governo federal, se insistir com ele lá, vai ter que em algum momento fazer intervenção 100%, porque ele não tem condição de governar, não tem capacidade. Não tem capacidade moral, intelectual, não tem capacidade administrativa, não tem nada. Não, ali tem que acabar com aquele governo ali, tem que tirar a turma dele lá dos palácios. Eles têm que mudar para a favela, se juntar lá com os caras de lá. Não que a favela seja igual a ele, mas é onde está pontificando a batalha mesmo, na bala, matando gente, ferindo, assombrando, assustando. Minha gente, olha, eu sou um pequeno cidadão dessa república. Estou aqui metendo a cara, contrariado, porque eu acho que não seria necessário. Não estou fazendo campanha política, não tem interesse político. Meu interesse aqui é pela coletividade do Brasil, do Rio de Janeiro e de onde no Brasil estiver em dificuldade. O Brasil é um só e nós temos todo que ter esse sentimento patriota no sentido de defender o Brasil como um todo. A integridade do Brasil é a integridade das pessoas no Brasil, da população brasileira. Muito obrigado.